nossos brasileiros se tornando cidadãos italianos? Eles gostam disso ou não? Isso aí é complexo, tá? Isso é muito complexo porque assim, ó, o cartório lá na Itália é o que vai transformar você num cidadão. O consulado é a soberania brasileira aqui, é a legalidade que vai mandar o processo. Mas quem vai reconhecer é a cidade lá de onde veio o teu antepassado, que lá tem o batismo ou o registro civil. Oferecimento: Giasse Supermercados. Pequenos preços, grandes amigos. Olha, se eu soubesse falar italiano, apresentaria o meu convidado nessa língua mãe, mas não sei, então vou apresentá-lo em português do Brasil mesmo. Eu tenho o prazer de entrevistar hoje ele, que é um cara que tem 78 viagens para a Itália, é pesquisador cultural, já trabalhou em tudo que é veículo de comunicação, o cara participa de documentário, faz live, eu nem sei quantas coisas este cara faz, mas eu posso falar com a mão assim, Nicola Gava? Pode ser? Pode gesticular. Posso gesticular? Tá valendo? O italiano geralmente ele fala bastante. Ele não consegue falar sem gesticular. Esse é o problema. Que prazer lhe receber, Nicola. Prazer é meu, todo humano. É uma satisfação estar aqui, e eu sei que foi os meios de comunicação que ajudaram a transformar a cultura, da forma que eles são conduzidos. A comunicação seria a maior ferramenta da educação nesse país para mudar a sociedade, aproveitar o time, o espaço do tempo para instruir as pessoas. E eu me dediquei a minha vida ao rádio, ao jornal que eu escrevo até hoje, e ao meio de comunicação como uma ferramenta de passar conhecimento e absorver conhecimento. Parabéns pelo teu trabalho, e eu sei da importância do teu trabalho, a janela aberta que é onde as pessoas têm oportunidade de apresentar aquilo que as pessoas gostam de fazer. Importante, aquilo que transforma a sociedade. Muito obrigado. Se a comunicação fosse sempre conduzida de forma correta, nós seríamos uma sociedade bem melhor. Fico muito feliz com as suas palavras. Me diz uma coisa, né? O meu slogan é que todo mundo tem uma grande história para contar. No teu caso, eu sei que você tem milhares de boas histórias para contar e não vai dar tempo de contar todas. Vamos começar. Da onde vem sua paixão pela cultura italiana? Eu sou descendente de imigrantes italianos por todos os lados, né? Todas as ramificações, materna, paterna, avô, bisavô, não tem influência nenhuma de outra etnia a não ser a italiana. Sou filho de pessoas assim, tanto meu pai como a minha mãe gostavam muito de ler, a minha família sempre gostou de ler. Meu pai foi um homem que se doou também a vida inteira, e ali eu, desde novo, tenho uma paixão, né, pelo linguístico, pela cultura, pela ferramenta que é a cultura. Eu poderia ter desviado a minha condição de vida e ser um grande empresário, porque a gente tem capacidade. Mas eu vi na cultura, desde novo, no étnico, a força que tem. Inclusive, eu fui o primeiro secretário de Cultura e Turismo de Nova Veneza. Não existia secretaria específica. Quando eu comecei a falar em 94, lancei um projeto denominado SOS Cultura, projeto SOS Cultura, que era resgatar, restaurar, aproveitar o potencial. Tinha essa gastronomia, já tinha essa gastronomia, mas não tinha um elemento ou uma ferramenta turística de apresentar esse produto, fazer as pessoas não destruírem o arquitetônico, que é um dos grandes remanescentes, que é o linguístico, o arquitetônico, a culinária, a história, como uma ferramenta de turismo, né? E turismo é a maior indústria desse planeta, chama-se turismo. Você foi um grande impulsionador, então, de Nova Veneza. Sim, inclusive, mano, quando a gente falava sobre restaurar, eu cheguei
ser criticado por uma autoridade, não vou dizer qual, que não precisa, não importa, que eu queria ressuscitar defunto, né? Quando a gente falava em restaurar coisas. A primeira obra que eu restaurei em Nova Veneza está ali a casa do Chico. Em 1984 começamos a restaurar aquela casa. Abri a primeira pizzaria em Nova Veneza dia 2 de fevereiro de 1985. Isso em 85, quando a gente abriu a pizzaria, foi a primeira pizzaria, o primeiro ambiente fora restaurante, onde você poderia levar as famílias. E o nome da pizzaria chamava La Gôndola. Tu vê que nem tinha gôndola em Veneza. A gôndola vem 30 anos depois. Quase 30 anos depois, né? 25 anos depois. Agora, Nicolau, a hora que Nova Veneza cavar um buraco no chão e botar aquela gôndola andar, a fila, mais ou menos, vai ser em Florianópolis para entrar em Nova Veneza. Sim. Vocês já sabem disso lá, né? Na hora que isso acontecer, vai ser um negócio... Subimos, né? Precisa passar por um estudo, porque a área central de Nova Veneza, nós estamos nas margens do rio Mãe Luzia. Nós precisamos mais... Eu até falei com o prefeito esses dias, na área central nós não precisamos da segunda ponte, nós precisamos da segunda e da terceira ponte. Daí sim, essa circulação... Vai acontecer? E vai acontecer isso. Isso vai acontecer, inevitável? Inevitável, corretamente. A cidade vai se transformar quando isso acontecer? Porque é assim, ó, é o interessante quando tu estimula É que assim, ó, se tu caprichar o teu jardim, o vizinho vai ficar com uma inveja boa, né? Uma inveja boa do belo. E é assim que está acontecendo em Nova Veneza. E Nova Veneza não é mais para amador. Quem investir lá na gastronomia ou qualquer ramo que tem lá, não pode ser mais uma bodega, né? Bodega, só a Bodega do Zeca, que é o nome do estabelecimento que está lá. Que é bom demais também. Que é muito bom, né? Não tem coisa ruim na Nova Veneza, né? Peraí, vamos se respeitar também, né? Então, assim, ó, Nova Veneza vai passando por um processo a dia de equacionar todas as edificações. Hoje, se tu observar, agora eu estou administrando voluntariamente um projeto para a rede Bistec de supermercado, que é uma muralha no novo supermercado deles, que está surgindo em Nova Veneza. Ali vai ter uma escadaria que vai ser um símbolo turístico, é uma escadaria imitando uma escadaria lá de Roma, praticamente, de uma da Piazza Espanha, lá em Roma. Ela não é grande, é pequena, uma escadaria com floreira, com luminária. No padrão italiano? No padrão italiano. Usado tudo a matéria-prima, que é o basalto, né, a pedra-ferro, que é um grande elemento, uma grande característica do nosso solo, onde aconteceu as bases, as primeiras casas da nossa região. Então, assim, ó, se cada um inserir um pouquinho, o contexto vai aparecendo. É isso que é Veneza, ela está transformada. Eu moro ali na área central, tem uma edificação aí na área central, próximo ao centro, ali uns 300 metros da praça. E tu não acredita o que é isso aí aos finais de semana. Mas dia de semana também loucura, né? É uma loucura. Então, assim, o que é bem feito, bem organizado, o étnico, principalmente esses valores. Eu sou muito de cuidar da parte étnica do patrimônio em todos os segmentos. Então, assim, Nova Veneza está se transformando, está servindo de exemplo para os municípios vizinhos, estão se espelhando por essa dedicação cultural. E por que você foi tanto para a Itália? O que você vai fazer lá? Eu comecei, dessas viagens, metade foi guia turístico e metade a nível de pesquisa. E aqui no sul de Santa Catarina tem em torno de 760 sobrenomes italianos, que é do período do final de 800, daquele período da imigração, onde a primeira colônia foi a Zambuja, com uma extensão, depois Uruçanga em 78, 77 a Zambuja, 78 é uma extensão de Zambuja, Uruçanga, 78, 80 Criciúma, a segunda colônia, e 11 anos depois de Criciúma, nasce a primeira colônia italiana oficial do Brasil República, chamada Nova Venécia, Colônia Nova Venécia, que era administrada por uma empresa norte-americana, né, que tinha sede na capital do Brasil, quando a capital ainda era Rio de Janeiro. E esse território da colônia de Nova Veneza, ele abrangia no passado o município de Nova Veneza hoje, uma parte de Criciúma, que é o leste ali, ó, a Grande Rio Maina, ali Metropol,
já vem por causa da Companhia Metropolitana, o Colonial, porque fazia parte da colônia, São Marcos, que São Marcos é o padroeiro de Veneza, a Vila São Jorge, Siderópolis, Treviso e um pedaço de Uruçanga pertencia à colônia de Nova Veneza. Como meu bisavô materno era o Natale Coral, que foi o geômetra, o agrimensor que traçou todas essas terras, eu me interessei de pesquisar todas essas famílias que assentaram nessa colônia, que foram em torno de quase 2.800 imigrantes, vindo entre 1890 e 1896. Você conhece a história de todas as famílias? Todas as famílias. Aí com isso, mano, com essa pesquisa de família, isso já começou na década de 80. Já no início de 80. Depois disso, no final de 80, se despertou para fazer a dupla cidadania. Tendo o documento lá da Itália, tu fazia a dupla cidadania. Com a dupla cidadania, tu faz o passaporte italiano. Com o passaporte italiano, tu entra na comunidade europeia ou entrava lá nos Estados Unidos, em outro mercado, que foi o grande dos Estados Unidos. Hoje, quem tem cidadania vai por qualquer parte do mundo que tem relações diplomáticas, que tu entra. Mas com isso, teve um fator muito interessante, que as pessoas também, por uma questão econômica ou de aventura, de uma vida melhor, passaram a descobrir também as suas origens, os seus antepassados, né? Então, com isso também fomentou a nossa história. Porque, veja, nós não ficamos 10 mil quilômetros distantes da Itália, que mais ou menos é a distância daqui até a região norte e nordeste de onde vieram os nossos antepassados. Nós ficamos praticamente 100 anos distante, ou seja, isolado, sem mais um contato. E no final da década de 80, houve uma retomada. E com isso as pessoas começaram a viajar para a Itália, a querer fazer dupla cidadania. Como eu comecei a fazer cedo isso, conheço bem o território, passei a ser guia turístico e dedicar a pesquisa. Também não é uma pesquisa só por paixão, é uma pesquisa também comercial. Paixão, mas eu tinha como vender esse produto para fomentar, porque morar lá na Itália, ter um carro, ter um apartamento, ter uma estrutura... Não era barato. Não é barato. E viagem... Por que deu muito volume de viagem? Porque eu acabei... É assim, ó, era um mês lá... E um mês aqui? Não, 15 dias aqui. Eu já fiz viagem assim de chegar de manhã aqui e voltar. E no outro dia já embarcar novamente. Resumidamente, você virou um patrimônio cultural do sul do Brasil, né? Não é nem de Nova Veneza, é mais ou menos isso? É assim, ó, daí assim, ó, o conhecimento, o estudo. Hoje eu ajudei a escrever 3 livros na Itália. Vamos falar um pouquinho disso na volta, pode ser? Pode ser. Eu tenho o prazer de receber ele, o homem que é um patrimônio cultural na cultura italiana, no sul do Brasil, Nicola Gava. É rapidinho, eu já volto. Como é que eu falo já volto italiano? Torno subito. Torno subito, é isso? Torno subito, então. Voltei aqui no Manos Talk Show e você já sabe, comigo Mano Dal Ponte, 2 entrevistas sempre inéditas, todas as noites aqui na RTV Criciúma, canais 19.1 da sua TV aberta e 527 da NET Criciúma. Estamos também na Unisul TV. Muito obrigado a Tubarão e Laguna e toda a região pela audiência, e Orleans, nas ondas da Rádio Guarujá AM 960. Que prazer estar com todos vocês. E olha, eu consigo trazer sempre ótimas entrevistas e pessoas incríveis, e o meu convidado de hoje não é diferente, Nicola Gava. Estávamos na parte que você ia para a Itália e voltava no mesmo dia. E os livros? Você falou que 3 livros já. Daí eu, na Itália, a convite de escritores locais, sabendo que eu tinha um banco de dados das famílias daqui, um levantamento, eu te falei, em torno de 760 famílias eu tenho cadastrado. 658 famílias eu tenho cadastrado. 94% dessas famílias eu tenho em casa todas as certidões de nascimento, inclusive até dos teus antepassados. Você tem tudo lá? Dessas famílias. Inclusive eu estou montando... falar um pouquinho sobre os livros lá. Da escritores locais, uma escritora lá de Laura Pazzuello, da província de Verona, através de um cartório, ela soube das minhas pesquisas e me convidou para uma entrevista para ela escrever
no livro dela. Daí, ela fazendo a entrevista na casa dela, ficamos praticamente uma tarde inteira conversando, ela disse, não, tu vai escrever uns capítulos no meu livro. Com isso, outros escritores, aí como eu comecei a ganhar mídia lá participei de alguns programas de rádio, televisão, e como eu ganhei mídia lá, outros escritores me procuraram para passar dados, bancos de dados. Sempre lá no Norte e Nordeste, região de onde vieram os nossos imigrantes. Os nossos antepassados aqui para o sul de Santa Catarina, essa imigração do final do 1800, que começou em 1877 até 1896, 98. Ô Nicola, como é que o italiano enxerga os nossos brasileiros se tornando cidadãos italianos? Eles gostam disso ou não? Isso aí é complexo, tá? Isso é muito complexo porque assim, ó, o cartório lá na Itália é o que vai transformar você num cidadão. O consulado é a soberania brasileira aqui, é a legalidade que vai mandar o processo. Mas quem vai reconhecer é a cidade lá de onde veio o teu antepassado, que lá tem o batismo ou o registro civil. O registro civil na Itália nasceu no dia 1º de setembro de 1871. Datas anteriores, só o batismo. Então, o batismo também... Tinha que ir para a igreja buscar os registros. Os registros. Não tem nenhuma igreja na Itália também, né? Imagina só que a Itália é 28,2 maior que o Brasil. Vou repetir, 28,2 vezes maior que o Brasil. E o Brasil, em tamanho, extensão territorial, 28,2. O Brasil sendo 20... A Itália é menor, né? Não é menor, maior. A Itália? É maior que o Brasil. O Brasil é 20... o Brasil é 28 vezes maior que a Itália. Maior que a Itália. 28 vezes, ponto 2. Bota 28 vezes. Sendo a Itália 28 vezes ponto menor que o Brasil tem 5.500 municípios. A Itália, sendo 28 vezes menor, tem 8.500 municípios. Aí cada município desse tem 400 igrejas, mais ou menos. Daí tem as frações, os bairros. É uma loucura. Né? Então, voltando lá sobre o livro, daí com esse convite, eu me tornei uma pessoa conhecida lá, até hoje. Você é bem quisto lá para os italianos? Bem quisto. Aí vem aquilo sobre a dupla cidadania, assim, ó. O cartório, daí chama-se anágrafe, é uma repartição da prefeitura, do poder público. Sabe que o poder público não é diferente em nenhum canto do mundo. É tudo igual. Sempre tem uma resistência. Mas isso tem uma complexidade, porque tem cartório que eles querem te ajudar. Quantos cartórios que queriam me ajudar? Outros dificultavam para me entregar essa certidão, porque não era do meu antepassado. Eu não estava lá buscando um gava ou um coral, que é o meu pai ou minha mãe. Eu estava lá indo buscar o Dal Ponte, outra família. Mas como eu ia como pesquisador, e eu sempre precisei trazer uma ou duas certidões para fomentar esse mercado. Sempre foi assim, teve os obstáculos, né? Tem bastante obstáculo, mas bastante ajuda também. Então não dá para generalizar. Que não querem. Daí às vezes uma pessoa vai lá na terra da família dele e encontra uma barreira. Daí ele generaliza isso. Isso também... Aí ele espalha que é tudo ruim, que o italiano não quer. Porque assim, ó, para eles, assim, não basta dizer que você é brasileiro, tu vai lá, não fala a língua. Eles não sabem se tu é um outro estrangeiro, de um outro país lá do leste europeu, que isso é muito problema, ou de um outro país africano, tu vai lá, tu não fala a língua. Mas quem vai lá com conhecimento, eu que sempre falei dialeto, falei italiano, eles até não acreditavam que eu era estrangeiro. Brasileiro. Isso também me ajudou muito, porque quando eu ia lá na região do Vêneto, que eu falo o Vêneto, eu digo consideradamente bem, ou nós falamos melhor que ele, porque o Vêneto de lá se italianizou e nós preservamos um linguístico aqui muito forte. Aquele de 100 anos atrás, eles até nem acreditavam. Eles perderam e nós não perdemos. Algumas assim, mas não, com esta parola aqui, dizia la menona, essa palavra era a minha nona que falava, não tem? Então, com isso, tu criava também uma língua, uma sensibilidade para buscar aquela informação. Como é que você vira amigo de um italiano? Como é que você vira amigo
amigo do italiano? Não, Qual é o padrão maior, assim, da amizade, assim? Não, é primeiro o linguístico, quando tu consegue te expressar, Aí né? ele te aceita bem. Quando tu se expressar. Mas isso vai depender de temperamento pessoal também deles, né? Porque tanto lá como cá, cada um tem... Mas tem que beber um bom vinho para bater um papo com o italiano? Tem que beber Não, um geralmente eles gostam e nós gostamos também. Também, não tem problema. Eu tomo porque eu sou meio pálido, eu tenho que pegar uma corzinha, daí... Para não ficar muito branco lá? Para não ficar muito branco. Mas o que é mais difícil em todo esse processo? Você está falando agora, Nicola, do processo de dupla cidadania, né? Recentemente a gente vai sendo bombardeado por muitas notícias e eu ouvi um dado que o consulado tinha mais de 100 mil registros para analisar. Isso demorava... Sim, aquele período que eu fiz, nós demorávamos ali 1 mês, 2 meses. Só o tempo deles mandar, o consulado manda aqui para a Itália os documentos, para verificar. E tem que ser o consulado, você não pode fazer direto isso? Pode, daí lá na Itália. Aí você pode fazer direto? Pode ir lá, daí é um outro processo. Um outro processo. Que demora um pouco também, imagina. Só que assim, ó, a estrutura diplomática do consulado, a nossa jurisdição de Santa Catarina está em Curitiba. Porto Alegre, o Rio Grande do Sul, tem um consulado próprio. Nós, Santa Catarina, estamos vinculados, é o mesmo de Curitiba. Imagina, ali tem mais de 130 mil processos, parece que tinha. Bota lá 100 mil processos. Uma cidadania, quando tu pega o teu nascimento, o casamento do teu pai, do teu avô, do teu bisavô, imagina processar isso aqui tudo. E um errinho no meio disso tudo, uma correção, né? Tudo. Então, assim, ó, eu acho que eles não conseguem fazer 5 cidadania por dia, 6, 8, bota. E não tem a correção dos nomes também? Sim. Tem muito isso também, tem né? Muito. Correção de sobrenome. Então, assim, ó, voltando ali, eles não têm uma estrutura, a estrutura até... Eles também têm processo de economia, isso. Não se aumentou o volume de requerimentos para a cidadania, mas não aumentou a estrutura do consulado. Então faça com que, diz assim, ó, a cidadania demora? Não demora. A cidadania demora mês. Demora chegar a tua vez de fazer a cidadania. É tipo uma vez se consultar no INSS, né? Tem que 3 meses antes pegar o número, a ficha. Uma vez não, ainda algumas consultas assim. A consulta não, o médico vai lá, te atende em meia hora, 1 hora. Então o que demora é o processo da fila, procedimento de chegar a tua vez na fila. Né? O pessoal te encontra onde hoje? Você ajuda todo mundo? Eu oriento bastante, como eu tenho olha, para ter uma ideia, de Veneza até aqui eu tive 2 ligações de informações sobre cidadania, sobre documento, eu estou com um problema assim, eu preciso, da onde que essa família tal. Eu disse, não, depois vamos conversar pessoalmente, tu vem lá em casa. Então assim, eu praticamente já... Mas leva um vinho também, se for para conversar pelo menos de presente. Não dá para... Não pode beber daí? Não pode beber. Fazer a cidadania? Então, assim, na verdade, assim, eu fomento documentação. Eu não faço cidadania. Quem faz cidadania são os órgãos competentes. Mas você ajuda nesse processo? Como eu tenho um acervo, um banco de dados, eu ajudo, entre aspas, eu vendo informação, porque faz parte... É o seu negócio, É o meu negócio. Né? Eu preciso retornar lá para concluir alguns trabalhos. Uma viagem de passagem e uma estadia boa, ainda tem um carro lá, ainda até hoje tem um carro lá, tem uma estrutura. Então, assim, ó, mas não custa nada menos de 15, 20 mil reais. Né? Ficar 1 mês lá e ficando em casa. Então, assim, tudo tem custo. Mas, assim, ó, as pessoas são muito, muito gratas por essas informações. Você ajuda muita gente, né? Assim, ó, às vezes eu preciso ver um cara lá de Timbé do Sul, de uma família, faz tempo que estou procurando, daí ele descobriu que eu faço isso. Quando ele chega ali, diz, qual é o teu sobrenome? Daí ele falou, aí eu comecei a falar, tu é tataraneto de A, B, C ou D, daí o cara fica louco. Ele já ficou louco. Daí disse assim, tu consegue os documentos? Não, eu tenho aqui em casa para ti. Daí ele enlouquece. Aí ele tem que fazer o cheque. Então faz o seguinte, ó, pessoal, deixa o cheque pro Nicola se você quer saber onde é que você veio. O pessoal te encontra? No 996 450818. Ou também tem o Facebook Nicola Gava. Fácil.
Nicola Gava ou Baú com Manotanto. Eu tenho 2 Facebook bem... Como é que é o italiano? É Baúco? Baúco Manotanto. Baúco é um personagem... Baúco? Baúco que ele quer... Baúco Manotanto. Baúco é uma palavra na língua vêneta, que quer dizer um pateta, um meio desligado. Manotanto quer dizer mas nem tanto. Daí é sinônimo ao contrário, de um espertalhão. Espertalhão, então? Nicola, obrigado pela presença. Prazer lhe receber. Obrigado a vocês e espero que eu contribua. Faltou tempo, né? Precisava de umas 3 horas para você contar a história aqui, né? Tinha que falar da nossa colônia do Baúco, do nosso projeto. Não deu tempo. Faz uma volta. Você vai voltar aqui, está convidadíssimo para sentar aqui e bater um papo comigo novamente. Ok. Obrigado, Nicola. Obrigado a você que está comigo todas as noites. Só não esqueça de uma coisa, hein? Descendentes ou não de italianos, somos todos humanos. Oferecimento: Giasse Supermercados. Pequenos preços, grandes amigos.